Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje temos essa maquiagem aqui, que nada mais é do que uma maquiagem que eu tirei ali do meu Pinterest. Eu acho que ele entregou assim tudo, porque é uma das maquiagens que mais aparece lá pra mim. E, gente, é uma maquiagem que assim, pra quem tem um contraste médio alto, vai dar super certo. Ou pra quem também procura por algo mais festa, mais intensa, mais pra evento mesmo à noite, eu acho que não tem erro, tá? Esse olhar mais alongado, a boca mais apagadinha e a cereja do bolo pra mim foi esses cílios wisp aqui que deu todo esse tchananã aqui pra maquiagem. Então, se você quer aprender, é só continuar assistindo. Eu vou começar com a uniformização aqui da minha pálpebra móvel. Vocês sabem que eu geralmente gosto muito de fazer os olhos primeiro, pra depois a gente fazer a pele. Ai, gente, evita, né, o retrabalho. E pra delimitar aqui o nosso alongado, eu vou usar a fita crepe, porque eu acho que ela é uma das melhores, gente. Ela não é tão rígida, mas ao mesmo tempo ela fixa bem aqui, sabe? E não deixa minha pele sensível, porque eu já usei micropore que assim, quase arrancou meu couro fora. Então esse daqui é a melhor opção. Pra gente começar o nosso esfumado, eu vou usar esse tom aqui, que na verdade é um blush. Ele é da Anaconda Cosméticos na cor Desejo. E eu vou aplicar primeiro aqui no meu cantinho externo, pra criar uma difusão mesmo. E também para já ir selando aqui esse corretivo que a gente aplicou. Vocês percebem que eu vou focando só aqui, ó, no cantinho externo e eu subo um pouco pro côncavo. Vou usar o meu lápis preto da Nath Capello. Vocês sabem que pra mim ele é um dos melhores. E eu vou aplicar ele por todo o meu cílios, tá? Então eu começo aqui no cantinho externo e vou sujando aqui até o início dos olhos. Eu até poderia ter aplicado o lápis aqui direto também, mas como eu quero fazer sem pressa, eu preferi fazer só nesse olho primeiro. Mas é isso, gente, escolham aí um lápis que ele esfume bem pra vocês não terem dificuldade nessa parte, tá? Olha só como ele espalha muito bem, sem grandes esforços, tá vendo? E eu que tô de roupa de academia, porque eu literalmente saí do treino e vim pra cá. Porque não queria perder tempo, gente. O dia tá tão bonito, tá um sol tão gostoso, apesar do friozinho que tá lá fora, que eu falei, não, hoje é o dia. E eu tenho tentado vir pra cá durante a minha folga pra conseguir mesmo aproveitar, sabe? Quando é um dia mais tranquilo. Porque às vezes eu acabo gravando entre um intervalo ou outro, ou antes de começar todos os meus atendimentos, e eu sinto que eu acabo atropelando um pouco, sabe? Porque realmente, gente, é muita coisa num dia só. Então, eu tô tentando me organizar nas minhas segundas-feiras pra vir pra cá. Vamos ver como é que vai ser isso. E com essa paletinha aqui da Morphe, eu vou usar essa cor, ó, mais clara, porque eu vou selar todo esse cantinho aqui interno, pra depois a gente iluminar. Eu sinto que é uma maquiagem em tons mais frios. Não vou mentir que apesar de eu acreditar que seja a minha cartela, não é o tom que eu mais gosto. Mas tudo em prol da reprodução. É uma maquiagem super bonita, bem festiva, assim, bem marcante para quem gosta mesmo de um olhar um pouco mais intenso, mais dramático. Eu acho que dependendo da ocasião dá muito certo. E aquilo, né, gente, que eu já comentei em vídeos anteriores, eu acho que depois que a gente aprende quais são os nossos contrastes, a gente acaba fazendo uma maquiagem muito mais voltada a isso pra valorizar mesmo, né? Sinto que eu fico muito melhor com um tipo de maquiagem mais intensa, mais marcante, mais escura do que uma mais naturalzinha, sabe? E fica legal. O problema é que eu me sinto meio xoxa, capenga, sabe? Meio cansada. Então, quando eu de fato faço uma maquiagem assim mais intensa, gata. E aí, com o branquinho dessa paleta aqui, ó, da Dior,
eu já vim aplicando aqui no meio também para selar um pouco mais o corretivo. E eu senti mesmo que aqui ele é um pouco mais iluminado. Vou trazendo também, ó, aqui para debaixo da sobrancelha, para dar uma leve iluminada. Mas depois eu vou intensificar aqui também. É só para criar um fundinho mesmo embaixo. E como eu vou usar um pouquinho de pigmento, então eu escolhi o Stay Fix da Ruby Rose. E eu até comentei num vídeo anterior para vocês, né, sobre o que eu achei do produto. E assim, gente, ele não é um produto ruim, tá? É que os que eu usei, eu acabei preferindo até por conta da textura dele, sabe? Ele é muito denso e se não tomar cuidado com o peso da mão, de fato, ele pode vir a abrir a sombra que a gente aplicou. Então, eu senti que os outros, o da Catarine Hill e o da NYX, que é aquele mais pastoso, 10 de 10, inclusive, tá? Eles acabam sendo um pouco melhor, que a gente não precisa se preocupar tanto nesse sentido, sabe? Mas ele entrega o que promete, né? Que é a fixação dos pigmentos. Inclusive, vi resenhas também de maquiadores usando na pele, na base. Então, eu acho que vale testar, tá? E aí, o que eu vou fazer, ó, com um pincelzinho de esfumar, eu vou dando batidinhas aqui no dorso da mão para tirar toda o excesso, na verdade. E aí sim eu venho aplicando aqui na minha pálpebra. Com a mão bem levinha mesmo. E eu vou centralizar aqui, ó, esse pigmento. De pigmento eu vou usar esse daqui da Nairana, que ele é na cor diamante, se eu não me engano. Diamond, não é diamante não, é diamond. E aí, eu vou aplicar também aqui no centro. Faz muito tempo que eu não uso esse pigmento, porque ele é um pouco mais grosso do que eu tô acostumada, sabe? Mas ele é lindo. Com o que restar, ó, do pigmento, eu trago um pouquinho pra fora também. Uma dica, tá, que eu sempre gosto de fazer quando eu vou usar um pigmento um pouquinho mais grosso, é de fato construir um fundo que seja mais parecido com o pigmento que a gente vai aplicar, porque assim traz um pouco mais de harmonia e preenche também esse espaço, sabe? Agora, pra gente finalizar o nosso esfumado, eu vou usar essa cor aqui da paleta da Tarte, que é a Vamp com o Smoked. Essa Vamp aqui, ela é tipo um arroxeado, mais puxado pro cinza, então por isso que eu vou fazer essas duas misturinhas, tá? E eu vou aplicar aqui também, ó, bem rente ao delineado que a gente fez, pra esfumar muito bem, pra trazer um pouco mais do acinzentado nesse esfumado aqui. Então eu vou selar também, mas eu já vou puxar, ó, aqui pro côncavo. E aí, o que eu gosto de fazer? Com o pincel que a gente usou primeiro, eu volto aqui com ele, ó, e eu vou esfumando essa bordinha aqui pra tirar mesmo a marcação e ficar uma coisa bem difusa. Porque, gente, é isso. Tudo na maquiagem a gente faz um passo e aí depois a gente volta pra deixar tudo bem bonito, bem esfumado, com um acabamento assim, ó, bem pró. E agora, com o delineador líquido, esse daqui é o da Vult, eu vou traçando em cima desse sombreado mais escuro para trazer um pouco mais de acabamento, para receber também, né, os cílios postiços, mas para deixar bem intenso esse pretinho aqui. E aí, ó, aqui, gente, já tá feito o nosso delineado, então a gente só precisa mesmo traçar um traço bem fininho. Não se preocupem em sujar, em jogar pra fora, porque a fitinha, ela tá aqui pra auxiliar mesmo a gente. Ó, eu vou parar de falar, porque eu já fiz um traço mais grosso do que eu queria, tá? Então, vocês só vão assistir. Ó. É isso. Agora a gente vai pra hora da verdade. Eu vou tirar aqui a fitinha. Gente, não tem coisa melhor do que isso aqui, né? On point mesmo. Olha só.
Eu amo. E quando vocês verem Aquaphor por aqui, significa que a minha pele, ela tá muito mais ressecada do que deveria. Então, por isso, tá, que eu tô aplicando esse hidratante. Mas assim, gente, vale dizer que se você for reproduzir essa maquiagem aí pra algum evento, ou de fato você for sair, eu sempre indico você usar um hidratante que seja mais denso, aqueles hidratantes brancos mesmo, sabe? Nada de hidratante com essa textura ou o próprio em gel, porque eles são muito aquosos e eles não são compatíveis quando a gente quer algo mais resistente, tá? Então fica a dica. Para fazer a pele hoje, eu vou usar o meu corretivo da Catarine Hill. Esse daqui é na cor A4. Ele foi o mesmo que eu usei para uniformizar a pálpebra. E eu quero, gente, hoje um rebocão. Então, por isso que eu vou usar ele. Essa cor aqui, ela é um pouquinho mais escura. Eu acabei comprando quando eu tava mais bronzeada. Mas depois a gente vai fazer um contorno e uma iluminação que vai dar tudo certo aqui. Para espalhar tudo isso muito bem, eu venho com a minha esponjinha e vou dando batidinhas aqui, ó, por todo o rosto, até deixar tudo muito bem esfumado. Eu tô doida, gente, pra comprar a esponjinha da Michele Palma, porque dizem que é uma das melhores, assim, do mercado nacional. E eu realmente sempre vejo na mão dos maquiadores. Então eu quero testar porque ela tem um formato diferente, sabe? E eu gosto de esponjinha que ela vem assim, ó, afunilando. Porque isso vai me ajudar muito no acabamento, em alcançar as áreas aqui onde é um pouco mais difícil. E a da Michele Palma falam que de fato entrega tudo. Contorno, esse daqui é o da Maquier, é na cor Ebony. E eu vou fazer nas partes que vocês já conhecem, porque de fato essa maquiagem ela é bem contornada. Então eu vou aplicar também aqui na testa. O segredo do contorno nada mais é do que você começar aqui no alto, ó, e parar pelo menos 2 dedos de distância aqui da boca, tá? Porque se o contorno for até aqui embaixo, você vai ficar com o rosto derretido. Então a nossa intenção aqui, quando a gente cria esse contorno daqui do alto, de cima, é para trazer mesmo esse efeito mais elevado, mais lifting, que não tem como dar errado, gente. Usar o blush de LP Beauty, que é esse rosinha aqui mais claro, pra gente já iluminar aqui toda essa região. E logo, logo, gente, é isso. Eu vou acertar esse tom aqui com o meu colo, tá? Só pra vocês não me acharem louca. Já tá no fim, no fim. Mas também, gente, é a cor que eu mais uso, assim, na vida. Pra tudo. Tudo mesmo. Eu vi que na referência ao blush, ele foi aplicado bem nas maçãs, não tão perto aqui da olheira. Gente, foi no automático, na força do hábito mesmo. Mas, agora que eu tô usando a esponjinha pra esfumar, então eu vou trazer um pouco mais pra cá e tá tudo bem. E pra gente igualar agora o nosso rosto com o colo, eu vou fazer essa misturinha de Revlon com Maquier. Esse daqui é na cor Ivory, que ele tem um subtom um pouco mais quente, tá? Esse daqui é um pouco mais neutro, mas é isso, vai dar certo. Aplicando aqui, ó, na parte de baixo, para trazer bastante definição e aproveitar que o pincel, ele tá com mais quantidade de produto, para não acumular tanto aqui abaixo dos olhos. Aí sim eu venho pra cá. Nossa, fazia muito tempo que essa base não era usada, gente. Ai, eu achei bem basiquinha, bem nada. E vocês? Tipo assim, bem despretensiosa mesmo. Esponjinha de novo. Eu, na verdade, troquei agora, viu? Tô com 2 aqui e essa tava limpinha pra gente conseguir esfumar bem, sem manchar.
Aqui, ó, sempre tomar mais cuidado para evitar mesmo de manchar a sombra que a gente já fez, para não ter nenhum tipo de retrabalho, ter que voltar aqui de novo para pintar, enfim. E aqui também, ó, evitar de subir demais. É literalmente em cima da onde a gente criou aqui esse traço. Vocês estão vendo isso, gente? Olha só como a gente já conseguiu igualar. A gente vai selar tudo isso, eu vou selar todo o rosto porque de fato é uma maquiagem bem opaca. E eu vou começar primeiro na área dos olhos. Então eu venho de novo com a minha esponjinha. Dou mais umas batidinhas aqui para evitar qualquer tipo de marcação. Olhar bem pra cima. E aí sim, ó. Com a mão levemente pressionada aqui, a gente vai selando. Aí, com o que restar, eu já trago um pouquinho aqui pra baixo. E finalizo aqui, abaixo das maçãs. E com esse pincelzinho aqui, que é um pincel, na verdade, de iluminar, eu venho aqui, ó, polindo já esse pó que a gente acabou de aplicar pra tirar todo o excesso mesmo. Porque já já a gente vai vir selando agora o contorno e o blush também. Ai, que coceira! Eu tive a impressão que o contorno, que na verdade é um bronzer, ele tá bem discretinho, mas ele tá um pouco mais aparente do que o blush, sabe? Eu achei que o blush tá bem discretinho, então o que que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo blush que eu usei na pálpebra e eu vou aplicar aqui, ó, nas maçãs. Vou usar o blush da Dior e eu vou aplicar bem aqui, ó, no topo da maçã mesmo. E eu vou fazer uma misturinha porque esse iluminador ele tá bem branquinho também. Vou finalizar os olhos, então eu volto com o lápis preto aqui da Natica Pelo de novo. Com a paletinha da Morphe, eu venho só com o preto e eu vou selando todo esse lápis, carimbando mesmo, tá? Porque depois a gente vai esfumar com outro marrom. Gente, faz muito tempo que eu não passo preto desse jeito aqui no olho. É que eu vou ser sincera com vocês, eu tenho tanta preguiça da bagunça que o preto causa, que acaba que não é a minha opção, sabe? Mesmo que seja pra festa, noite, enfim, eu acabo optando sempre por um marronzinho mais café. Já temos aqui um olho bem power, né? Aqui o ideal é sempre a gente criar uma conexão, ó, pra dar um acabamento mais bonito na maquiagem. E pra literalmente, gente, ser uma coisa só. Volto aqui de novo com essa corzinha de blush e eu realmente me surpreendi, viu, com a funcionalidade dele. Porque é isso, dá pra usar de blush, dá pra usar como bronzer, dá pra usar como sombra, eu amei. E aí, a gente vai esfumar agora todo esse olho. De fato, aqui na inspiração, ela é um esfumado bem grosso. Ele trouxe, né, a maquiadora ou o maquiador trouxe esse esfumado bem aqui pra baixo. Então, é isso que a gente vai fazer também. E pra gente dar aquele acabamentinho, eu venho de novo, ó, com o iluminador aqui abaixo e eu vou iluminar mais. Olha, gente, o dia que vocês forem maquiadas por algum profissional e ele fizer isso aqui, ele sabe o que tá fazendo. Pra mim, isso aqui, ó, é elite. Elite, fica muito chique. Vou aproveitar e vou iluminar também um pouquinho do nariz. Mais aqui na ponta. É isso. E pra dar um efeito mais gringa aqui pra essa maquiagem, eu tô usando, ó, esse pó da Catarine Hill. E... ai, não tem espelho. E, ó, eu vou só aplicar aqui no cantinho mesmo, perto do nariz.
Já apliquei também, gente, a minha máscara. Essa daqui é da Vult. Eu tenho amado ela porque ela dá um efeito bem bonito pros olhos. Alonga bastante e dá um volume assim, ó, na medida, tá? Então eu gosto. O único problema dela é que ela não é peel off. Porque eu tenho amado também os rímeis peel off, porque facilita a nossa vida, né? Não faz uma lambança na hora de tirar. E no banho acaba sendo muito mais prático. Cílios, eu acabei colando uns cílios de cantinho e eu tô criando um pouco mais de volume aqui com esses cílios unitários, sabe? De tufinho mesmo, pra ver se dá esse efeito mais wisp dela. E de contorno labial eu vou usar esse daqui da Belle Femme, que é na cor 06, tá? É um rosadinho mesmo, mais queimado. E eu vou fazer um bocão, pra variar, pra dar um susto em vocês. E pra gente finalizar, eu vou usar esse batom aqui de Eudora. E assim, gente, no names. Nude Conforto, tem sim. Tem sim. Ele é um rosado bem apagadinho, pelo que parece aqui, da inspiração. Uma pena, né, que não tem gloss nessa referência. Eu acho que é até mais clarinho. Vamos ver. Eu acho que eu vou dar uma leve clareadinha no batom ainda, pra trazer esse nudezinho apagado, sabe? Vou usar o meu corretivo, ó, da Maquiê na cor Ivory, que ele tem já esse subtom mais rosado, então eu acho que vai ornar. E só no centro mesmo, ó. Esse aqui, então, foi o resultado final do nosso makeup look de Pinterest. E, gente, eu confesso que eu amei de verdade essa maquiagem. Gostei de todo o conjunto, literalmente. Os olhos mais agateados e mais intensos, que fazia tempo que eu não usava. Esse cílios wisp um pouquinho bagunçado, mas eu achei que deu um efeito super bonito aqui pra maquiagem. Essa boca mais apagadinha também. Eu amei tudo. Me conta aqui se vocês gostaram também dessa maquiagem. E já me deixa também sugestões dos próximos vídeos que eu vou amar gravar pra vocês. Um beijo e a gente se vê na próxima.